Então, nesse vídeo eu vou discutir com vocês um texto do Edmar Baixa sobre o fim da inflação no reino de Lizarbe. Lizarbe é o país dos contrários. Esse texto é de 85, é um ano antes do Plano Real, e como eu disse, o Edmar Baixa é um grande economista, um grande escritor, e participou ativamente das discussões da época, inclusive fazendo parte de governo lá para frente, lá no Fernando Henrique. E está aí até hoje participando, de vez em quando ele vem aqui nos visitar, visitar o departamento que ele criou e que ele tem uma referência. Então, é o Edmar Baixa. Eu vou botar trechos do texto que eu acho importante e vou discutir em cima desses trechos os conceitos que eu considero importantes. Mas seria muito bacana se vocês lessem o texto completo para vocês pegarem a ideia. Eu volto a dizer, é uma leitura legal. O Edmar Baixa é um bom escritor, não eu que acho. Se o cara da Academia de Letras deve escrever bem, né? Então, vamos começar a nossa história. Vizinho de Belíndia, e como eu disse, Belíndia é o país a ilha dos contrastes, que era a mistura de Bélgica com Índia, claramente uma alegoria ao Brasil. E ele tem um dessas fábulas dele tratam da Belíndia. Então, vizinho a Belíndia, que é a ilha dos contrastes, estava Lizarbe, o país dos contrários. Quem está aqui comendo mosca, perceba que Lizarbe é Brasil ao contrário, né? Lizarbe é o Brasil de trás para frente. Eu imagino que a maioria já tenha percebido, mas sempre tem um ou outro, ainda mais com esse negócio de assistir no vídeo, né? Que está com Alt Tab e não se tocou que o Lizarbe é o Brasil ao contrário, é o país dos contrários. Então ele ficava vizinho a essa Belíndia. Lá tudo funcionava de trás para frente, o que muito confundia seus habitantes. E mais ainda os lizarbianistas estrangeiros. Uma alusão aos brasilianistas que estudavam o Brasil, que só conseguiam exclamar ho ho ou então hum hum, em face das audaciosas interpretações dos economistas locais para a persistente inflação no país. Então, ele está colocando aqui a diferença de leitura do Brasil para os estrangeiros, né? Os estrangeiros não entendiam muito bem essa leitura. Até hoje, no Brasil, persiste uma tradição, digamos, de uma teoria econômica do Brasil que não se encaixa, às vezes, muito bem no que é feito no resto do mundo. Até hoje está presente isso. Se vocês olharem nos jornais, vocês vão ver discussões sobre isso. Então, essas interpretações elas estavam um pouco fora do que se considerava interpretação de inflação no resto do mundo. Seven foi escolhido como novo rei. De novo, Seven Neves, né? De trás para frente é Neves. Seven, do Tancredo Neves. Seven foi escolhido como novo rei e decidiu acabar com a inflação antes que ela acabasse com o país. E aí fica claro o sentido de urgência que combater a inflação tinha na década de 80 e naquela época. É esse sentido que eu disse que eu comecei a estudar economia com essa percepção, né? A inflação, nós temos que acabar com... Falavam o dragão da inflação, então fica bem claro. Bom, então o Seven, que tinha virado rei, convocou os economistas para uma grande reunião no Sambódromo e ficou ouvindo. Então começou essa grande reunião dos economistas que vai ser narrada pelo Edmar Baixa, nessa fábula dele. Começou o FMI, né? O FMI começa a sua história. A única causa da inflação é a emissão de dinheiro, que resulta do déficit orçamentário do governo. Então o governo gastava mais do que podia, emitia dinheiro para cobrir esse déficit. Olha a relação entre o fiscal e o monetário aparecendo. Nós já vimos que a ideia de teoria fiscal, que isso talvez cause inflação, mesmo se não emitir, porque as pessoas vão começar a perceber que vai ter que emitir em algum lugar, em algum momento. Então acaba que essa emissão tem um papel talvez até mais importante, mas de todo modo, essa visão da inflação como uma combinação de política monetária e fiscal, o FMI, claro, essa é a referência ao FMI, que é sempre visto como estrangeiro, né, os economistas estrangeiros de fora. Então o FMI começa a discussão com essa abordagem, digamos, ortodoxa, tradicional. É a emissão de dinheiro que resulta do déficit orçamentário do governo. Reduzam os gastos do governo e acabem com esse déficit, que a inflação cai para zero no dia seguinte. Então faz um ajuste fiscal, acaba o déficit, acaba a inflação. Na arquibancada tinha até uma turma de gozadores que, só para horrorizar os FMIistas, gritavam assim: aqui em Lizarbe não é o déficit que causa inflação,
mas é a inflação que causa o déficit. Eis o país do contrário. Não é o déficit que causa a inflação, mas a inflação que causa o déficit. O que eu quero destacar nesse trecho? Primeiro, a inflação como fenômeno monetário, uma ideia associada ao FMI, que aqui representa o que hoje a gente fala muito pensamento ortodoxo, então com as ideias que não são essas ideias originais, brasileiras, alternativas, alguns falam heterodoxos e etc. 2. A emissão de moeda ela é realizada para financiar o gasto do governo. Então, o ajuste fiscal é parte de qualquer estratégia de combate à inflação. Você tem que dizer para as pessoas, não vai ter mais emissão de inflação, porque nós equilibramos o gasto do governo. Essa combinação que envolve expectativas, é difícil a Bessa entender por que em alguns momentos acreditam, outros não é trivial. Nós tivemos uma mudança dessas muito recentemente na virada da Dilma para o Temer, a inflação vinha alta, mudou o governo, a inflação baixou. O que aconteceu? Né? A política monetária ficou até mais frouxa, caiu os juros. Mas o que aconteceu? Aconteceu que houve essa mudança de percepção de que a dívida agora passou a ser, ia ser controlada, o novo governo ia controlar a dívida ou coisa do tipo. Então, essa é a visão do FMI. Mas essa visão não se aplica ao Brasil. Ou seria Lizarbe, né? Quer dizer, esse país do contrário. Porque aqui é o contrário. Quem vai causar o déficit é a inflação, e não o déficit que está causando a inflação. Então, essa seria... Andam juntos, mas a causalidade é contrária, segundo essa turma da arquibancada, que queria, dos gozadores da arquibancada, né, que queriam assustar o FMI. Então vem a turma do interior, do interior. Aqui é uma referência, quem não é do ramo pode não pegar, a Universidade de Campinas, que é um foco desse pensamento alternativo. Até hoje ela é associada a esse pensamento alternativo. Né? Então esses são os interiores, é uma escola tradicional de economia, fica lá em Campinas, em São Paulo, e ela é sempre associada a essa visão heterodoxa, que sai dos padrões do pensamento, pelo menos de boa parte do que se pensa no mundo. Então, são os interiores. Então, nisso, aparecem alguns economistas com sotaque interiorano, de São Paulo, interiorano paulista, e disseram: vamos liquefazer a dívida interna. Paremos de pagar a correção monetária e tudo se resolve. Pois, se o governo anunciar que a correção monetária é zero, todo mundo vai perceber que, de repente, o déficit orçamentário ficou igual a zero. E aí os FMIistas têm razão. Se o déficit é zero, cessa a necessidade de emitir moeda e a inflação cai para zero no dia seguinte. De modo que uma correção monetária igual a zero não implica qualquer perda para os detentores da dívida pública. Bom, o que tem escrito aqui? Que o déficit só existe pela correção monetária. Vamos conversar um pouco mais sobre os conceitos. Hoje ninguém mais fala em correção monetária, quase não se fala mais. Mas antigamente era muito comum você falar que correção monetária era a reposição da inflação e o resto eram os juros, que seriam os juros reais. Então você tinha esses dois conceitos muito enraizados. Hoje não. Cadê a Selic? A Selic está em 2%. Nossa, é até assustador. Mas você tem uma Selic tantos por cento, você não se preocupa muito o que é correção monetária, né, reposição da inflação, e o que é juros. Naquela época a economia brasileira era muito indexada, então vários contratos tinham esses mecanismos de repor a inflação, para evitar perdas inflacionárias. Num certo momento, até o salário era corrigido o tempo todo com essas perdas inflacionárias, porque a inflação é muito alta. Você tem uma inflação mesmo de 5%, dá para você diluir essa perda por um ano, você não sofre tanto. Agora imagina uma inflação de 100%, o estrago que faz no teu salário em um ano. Então você precisa corrigir essa perda inflacionária. Então você tinha muito essa ideia de correção monetária, era exatamente esse pedaço aí que corrigia pela inflação. O que eles estavam dizendo? Por que o governo tem déficit? Porque ele tem que pagar esse negócio. A dívida está lá, tem correção monetária sobre a dívida, então o governo tem que pagar essa correção monetária, porque teve inflação no passado, e aí ele não tem dinheiro para pagar, porque haja imposto para pagar isso. Como resultado, você vai lá e emite moeda e gera inflação. Então o que eles sugerem? Zera a correção monetária. O governo diz, olha, a correção monetária a partir de agora é zero. E que isso resolveria tudo, porque como a correção monetária vai ser zero, se o governo definir essas coisas, é difícil entender. Né? Hoje em dia a coisa é um pouco mais complicada, mas naquele tempo o governo tinha os contratos de correção monetária. Então você acaba com isso, zerou a correção monetária. Como o déficit vai para zero, os FMistas vão passar a ter razão,
O déficit com zero acabou a inflação zeraria do dia seguinte, é o que estão falando o pessoal lá do interior, e não haveria mais inflação lá para frente. Então, quem tem dívida pública não perde. Porque o grande problema de você zerar a correção monetária é que você vai ferrar o cara da dívida pública. Ele emprestou para o governo na confiança, tem uma inflação gigante, em 1000% no ano, 30% no mês. Você não me corrigiu essa inflação, eu me ferrei, porque meu dinheiro perdeu valor. Mas como não vai ter inflação, eu não vou me ferrar, a ideia aí dos interiores. Então, o déficit existe por causa da correção monetária para os credores do governo. Hoje nós chamaríamos de rentistas, né? Malditos rentistas. Eles que, segundo essa teoria, eles causariam a inflação. E se você acabar com a correção monetária, o déficit acaba e a inflação acaba junto. Portanto, resolveria o problema. Bom, continua então a nossa história. Agora vem a turma do meio de campo. O pessoal do meio, né? Então falou o FMI, falou a turma do interior, que é a turma mais esquerda, lá da Unicamp. Chegou agora o meião, a turma do meio. O pequeno desconto, às vezes até mesmo o prêmio, com que os títulos indexados do governo são hoje negociados no mercado, reflete o fato de os agentes financeiros contarem com a correção monetária como coisa certa. Então eles estão dizendo o seguinte, se hoje o governo está conseguindo negociar os títulos dele é porque os agentes contam com a correção monetária. O anúncio do não pagamento desta correção provocaria uma imediata queda do valor de mercado desses títulos. Ou seja, ninguém ia querer título do governo porque não tem mais a correção monetária. Para que eu quero segurar um título em reais, em cruzeiros, na época a moeda era cruzeiros, então eu vou ter, meu título vale 100 cruzeiros. Se tem correção monetária, tudo bem, vai ter uma inflação gigante, ele vai ser ajustado pela inflação, se a inflação for de 30%, ele vai para 130, meu título está bem. Se bobear, ainda tem um jurozinho real para eu ganhar um pouco. Mas se não tiver a correção monetária, para que eu vou querer um título em cruzeiro que vai perder 30% do valor enquanto eu seguro ele, né? Então, eu não quero esse título, vai despencar os preços. Então, o anúncio do não pagamento dessa correção provocaria uma imediata queda no valor de mercado desses títulos. Isso só não ocorreria caso o governo oferecesse aos seus tomadores a opção de convertê-los em títulos não indexados pagando juros de mercado. Então, o que vai acontecer agora? O governo diz, tá bom então, eu estou tirando a correção monetária, então, em vez de dizer o teu título rende a inflação mais 1% ao ano, e essa parte da inflação é a correção monetária, e nós não estamos falando de uma inflação de 0,1% ao mês, nós estamos falando de uma inflação de 15%, 20%, 30%, eu acho que no pico foi 99% no mês, não, 89% eu acho. São mais valores absurdos. Então, se eu não vou ter isso, agora eu quero juros de mercado. O que é o juros de mercado? É esse conceito que a gente tem hoje, ele inclui a correção monetária e a taxa real, tá? Os dois lá, ele não destaca o que é correção monetária. Claro que tem diferenças, não está explícito não, um é pré, o outro às vezes é pós, né? Quer dizer, um já determina, o outro não, mas só peguem a ideia. Um diz, eu te pago a inflação mais tanto, o outro diz, eu te pago tanto. Essa é a ideia. Então, só não ocorreria se o governo oferecesse aos tomadores a opção de convertê-los em títulos não indexados, pagando juros de mercado. O que seria uma operação cosmética, sem qualquer efeito sobre o déficit. Por quê? Porque o governo ele deixa de pagar inflação mais 1, por exemplo, e vai pagar o valor embutido da inflação mais 1. Se tiver tudo em equilíbrio, as expectativas estiverem funcionando, era 20 mais 1 e agora é 21. A mudança foi essa, puramente cosmética, né? Cosmética. E com detalhe, para o cara aceitar 21, ele tem que acreditar que a inflação vai continuar em 20. Se ele achar que ela vai para 30, aquela discussão que nós fizemos, o que ele acha que vai acontecer, ele não aceita nem assim. Com a garantia de inflação, não, porque aí não importa o que ele acha. O governo está garantindo a inflação mais 1 ou algum valor. Então, seria cosmética. A única coisa que evitaria isso era que a taxa de juros despencasse verticalmente das alturas que estão, com a inflação gigante, a taxa de juros lá em cima também, nominal. Agora ela ia ter que ir para perto de zero. Era a única maneira de evitar esse problema. O que eu vou destacar aqui? Pagamento da correção monetária não é um favor do governo a seus credores. É uma necessidade. O governo não pagava a correção monetária porque ele achava uma boa ideia. Porque, do contrário, ele não conseguia vender os títulos dele. Imaginem vocês, e arranjem uma madeira aí para bater, imaginem vocês que a gente volte a ter um cenário de inflação descontrolada. Uma inflação descontrolada, ela dá 15 no mês, 20 no outro, depois desce para 18. É muito difícil eu aceitar um título que pague, sei lá, 21.
apostando que a inflação vai ser 20, porque eu sei que ela pode ser 25, fácil, fácil. Ela está descontrolada, afinal de contas. Então eu começo a não querer título do governo. Sei lá, eu vou comprar ouro, eu vou comprar dólar, eu vou comprar apartamento, eu vou sair para comprar outras coisas. A maneira que o governo tem para que eu compre o título é dizer, Alberto, então vamos fazer um acordo. Você compra meu título, eu te pago a inflação que vier, pode ser 20, 25, 30, 40, 50, a inflação que vier eu te pago, mais esse tanto. Eu digo, não, agora eu topo. Porque agora, se eu errar a inflação, não é mais problema meu. E é muito difícil acertar a inflação e os erros são grandes. Hoje tem esses dois tipos de títulos. Você pode ir lá no Tesouro Direto, você vai encontrar título que paga inflação, geralmente a IPCA, mais alguma coisa. Então ele está repondo a inflação. Mas tem título que não, que dá um valor cheio. Hoje esses dois títulos são negociados porque não é tão difícil estimar a inflação e mesmo que você erre, é coisa pouca, né? Eu achava que a inflação ia dar 3,8 e deu 4. Eu sei que para muito dinheiro coisa pouca vira muito, mas é muito melhor 3,8 para 4 do que 25 para 38, entendeu? Que as maluquices que aconteciam naquela época. Então o governo ele é obrigado a pagar essa correção monetária. Então eu estou dizendo agora a nota para explicar essa ideia de correção monetária que hoje não se fala mais muito, né? Ela está incorporada na taxa de juros na maioria, pelo menos assim, em vários títulos, ainda tem alguns que separam, como eu disse, mas na cabeça da gente geralmente está incorporado. Bom, continua o meio do campo. Além do mais, mesmo que decidíssemos impor uma significativa perda de capital aos detentores do título do governo, com o objetivo de fazer com que o déficit se reduzisse a zero, não segue que a inflação iria cair para zero no dia seguinte, como sugere os FMIistas e a turma do interior. Então agora está todo mundo meio errado. Mesmo que a gente dê esse creu, essa carcada, como se às vezes fala, né? Essa pancada nos credores, dos rentistas, malditos rentistas, que desde aquela época a turma já pensa, desde sempre, né? Shakespeare vai lá ver o Mercador de Veneza, o cara dos juros e tal, que horror, era pecado, usura. Então, o pessoal que empresta dinheiro para o governo é sempre muito criticado. Mas mesmo que você ferrar esse pessoal, vamos ferrar esses caras, para o déficit ir para zero e parar a necessidade de emissão, a inflação não ia para zero. Pois nem só do déficit se alimenta a inflação. É preciso não esquecer que a economia lisarbense tem mecanismos formais de indexações que ligam a inflação presente à inflação passada. O que é isso? Os contratos eles se alimentavam por inflação. Alguns contratos de aluguel têm isso até hoje. Você faz o contrato de aluguel e bota lá que vai ajustar pelo IGPM. Então, se o IGPM subir, ele vai refletir no contrato. Pouco importa o que aconteça para frente. É um contrato, está assinado no cartório. Então tem esses contratos até hoje que tem um elemento de inflação. Mas naquela época era generalizado. Praticamente todos os contratos traziam inflação. Então mesmo que você faça essa manobra, zero o déficit, zero a necessidade de emissão, a inflação não vai cair porque parte dela está contratada. Salários, por exemplo, muitas vezes eram indexados. Várias contas do governo. Era uma indexação generalizada. Então aquela indexação que valeu para trás, né? Vamos supor que eu ajuste meu contrato a cada 3 meses. Naquela época era assim, não era um ano, não. Era 3 meses, às vezes um mês. Eu peguei um pouco disso, viu? Eu morava lá alugado, não era um contrato formal, meu amigo, era todo mês. O cara ia lá, botava a inflação e me cobrava. Então, mas se pensou em 3 meses, você faz isso no meio do caminho, o para trás fica, que vai gerar inflação para frente. Então, esse elemento ia manter alguma inflação. Notadamente, os salários, que são reajustados a cada 6 meses, naquela época, depois ficou mais curto ainda. Então, no salário, se fizer isso, sei lá, foi reajustado em janeiro, fez isso em maio, em junho tem 5 meses de inflação acumulada que vai jogar e vai pressionar todos os preços. Então, portanto, eles continuariam a aumentar pelo menos mais 6 meses, além do dia em que o governo anunciasse que não ia mais pagar correção monetária sobre dívida pública. Mas se os salários crescem, os preços vão crescer, porque os empresários vão querer jogar para frente isso. Olha a ideia lá do conflito. Olha lá aparecendo aqui. Então os preços vão crescer, a menos que um rígido controle seja estabelecido. Chegou a ideia do controle. Chegou a ideia do congelamento. Deste modo, no melhor dos casos, vai levar um tempo até que a inflação caia para zero. No intervalo, o setor financeiro carregado de papel do governo sem correção, e com juros baixos,
que não compensa nem essa inflação, o setor financeiro vai à breca. Então, não resolve o problema, essa ideia aí de zerar a correção monetária. Ponto de destaque do texto: a indexação alimenta a inflação, que gera uma inércia inflacionária. Esse é um ponto importante. E a indexação de salários tem um papel fundamental no mecanismo de manutenção da inflação. Esses dois pontos são importantes nesse texto. E lembre que sorrateiramente apareceu a ideia de controle de preços. Apareceu aqui como quem não quer nada. Ela aparece a menos que um rígido controle de preços seja estabelecido. Como quem não quer nada, mas aparece. Então, lembrem disso. Continuamos. Aí chega o Arquimedes. O Arquimedes, o grego, ele vai dizer o seguinte: vamos reformar a política salarial e passar a reajustar, né? Arquimedes é famoso, é Eureka, né? Vamos reformar a política salarial e passar a reajustar os salários não em função da inflação passada, mas da inflação futura. Então, em vez de ajustar os salários em relação à inflação que aconteceu, vamos para a futura. Como esta será zero, estando o déficit zerado, os salários também pararão de subir imediatamente. Olha a ideia. Eu fiz esse choque, acabei com a correção monetária, zerou o déficit, não tem mais que emitir moeda, então zerou a inflação, e eu vou dizer, os salários então não precisam mais aumentar, porque não vai ter mais inflação. Então, estando o déficit zerado, os salários também vão parar de subir e está, portanto, resolvido o problema. Ele diz isso, alguém vai lá e retruca. Vossa Senhoria pode ser muito bom em matemáticas, mas está querendo estrepar os trabalhadores, né? Vão vendo. Cujos rendimentos vêm sendo corridos pela inflação desde o último ajuste. Ao invés de dar-lhe uma compensação, Vossa Senhoria propõe que eles se conformem com a forma de poder de compra que tem sofrido. Vamos entender o que está acontecendo. De novo, vamos pensar em 6 meses. O cara teve reajuste em janeiro. Em abril aconteceu essa mudança descrita aqui na ideia. Como a inflação zerou, ele agora recebe 0 de reajuste. E os meses para trás? E a inflação de janeiro, fevereiro, março? Né? Então, também abril, que eu disse. Se for comecinho, meio de abril, meio... De novo, eu não estou falando de inflação de 0,1. Às vezes até negativa no mês, não. Estou falando de inflação de 10, 15, 20% que ele perdeu no mês. É muito dinheiro, entendeu? Acho que ali para 85... devia estar 15, 16 por mês. Então ele saiu perdendo tudo isso. E agora você olha para ele e diz, como não vai ter mais inflação, você não tem mais reajuste. Aí o cara grita, né? Você tá me estrepando, é a expressão usada. Porque eu já perdi muito. Aí o cara disse assim, você tem um ponto. Né? Ele deve ter pensado lá, o Arquimedes, e retruca. Então eis a minha nova proposta. No dia D, o dia que o governo vai anunciar que a correção monetária daí para frente é 0, então nesse dia, ele também anuncia um aumento salarial diferenciado de acordo com a data do último reajuste salarial da categoria. Então, para cada categoria de trabalho, ela tinha um reajuste salarial, né, as datas básicas, que eu acho que tem até hoje, e ele ajustava em cima do período que estava congelado. Ele repunha esse período que perdeu. Como daí para frente vai ser 0, porque o déficit está zerado, os salários também vão parar de subir e tudo entra no eixo. Então o Arquimedes matou a questão. Isso é muito fácil. A gente compensa os trabalhadores de acordo com o tempo que eles estavam com o salário parado e a partir daí a inflação zerou, está tudo liberado. Bom, primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, a correção é olhando para frente ou para trás? Né? O futuro ou o passado? Como é que aparece essa discussão? Olha o futuro aparecendo lá. E 2, dado um choque, tem perdas. Vão ter perdas. Quem ajustou o preço um dia antes do choque se deu bem. Quem estava com o preço parado há um mês se ferrou. Como é que se distribui essas perdas? Como é que se compensa essas perdas? Que tipo de ajuste tem que ser feito? Lembrando um cenário de inflação alta. Né? Não tentem fazer paralelo com o tempo de hoje, com uma inflação de 2% no ano, inflação de 0,36%, é porque deu alta para o mês passado. Não, eu estou falando de 15%, 20%. Eu acho que 30% por mês não tinha ainda não, mas 15% eu acho que chegou nessa época aí, por mês. 15%, mais de 15% até, talvez até 20%. Bom, então tá lá a discussão. Quando aparece o financista, né? O financista sempre aparece nessas discussões, sempre tem o financista. O financista é um cara sofisticado, então obviamente ele fala em inglês. Wait a moment! Tô brincando. Mas é o financista, né? Ele exclama, ele para. E continua em língua pátria, porque para não ficar muito sem graça. Se o grego está certo, o Arquimedes,
Por que o governo precisa anunciar o fim da correção monetária? Por que tem que dizer isso também? Pois não é verdade que se a inflação for zero, a correção também será zero? É verdade, todo mundo exclama. Ademais, não é verdade que se os salários pararem de crescer, os preços também pararão de crescer? Sim, é verdade, exclamaram muito, mas nem todos. Os FMIistas murmuraram. Tudo depende do que acontecer com o déficit. A turma da esquerda dizia, é preciso controlar preços também. Mas continua o jovem financista. Para que queremos a desindexação financeira? O importante é a política salarial. Desde os trabalhadores concordem em receber no dia D em diante o mesmo salário real médio que percebem entre cada reajuste salarial, com a inflação atual, cessa motivo para continuar a haver a inflação. Se vai zerar a correção monetária, por que eu tenho que avisar que vai zerar? Ajusta os salários, do jeito que foi sugerido, corrige, vai todo mundo ganhar a média que ganhava antes, começava alto, né? Em 6 meses ia caindo. Era assim que funcionava. Começa alto, vai caindo em 6 meses. Então ajusta pela média, para os reajustes, acaba a correção monetária, não precisa esse anúncio anterior. Então vamos lá. O motivo para a inflação. Tudo que a inflação faz em Lizarbe, no momento, é reduzir os salários reais entre cada ajuste semestral. O governo nada ganha com a inflação. Seus gastos e suas receitas estão indexadas. E era assim na época, tanto gasto quanto receita. Então o governo não estava meio preso na indexação. E seu déficit hoje em dia, praticamente todo coberto pela emissão de títulos que também estão indexados, embora não sirva como se moeda fosse para facilitar a circulação de mercadorias. Isso é uma característica importante, nós vamos discutir depois ainda falando de inflação. Inflação alta tende a expulsar a moeda, as pessoas vão procurando outra coisa para negociar. Concluiu então o jovem financista, num arrobo nacionalista, apesar de se contradizer tudo aquilo que os FMIistas aprenderam dos Ogashi Boys, são os nossos Chicago Boys. Chicago Boys aqui, na época, Paulo Guedes. Paulo Guedes era Chicago Boys, né? O nosso ministro atual, o Paulo Guedes era essa turma aí, próximo dos FMIistas, digamos assim. Aqui em Lizarbe, a inflação sem haver imposto inflacionário. A ideia é que o governo não está ganhando com a inflação, que é uma tese forte, que o governo gosta de inflação porque ele ganha, como ele emite a moeda, né, ele ganha esse imposto inflacionário. O que eu quero destacar? Inflação depende de salários. Então, com essa intervenção do financista, ganha espaço a tese que a inflação depende dos salários. Por conta da indexação generalizada, o governo não arrecada imposto inflacionário em Lizarbe. Então, isso seria um problema a menos, talvez, para resolver a inflação. Essa é a ideia do financista. Congelamento de salários, que é a ideia, mas também de preços, como sugere o pessoal de esquerda. Está ganhando força a ideia do congelamento de preços. Continuamos. Agora chegou o danadinho 1. E o danadinho chega e arguiu. Vamos por partes. Tanto o Zorba, que é o grego, é o Arquimedes, quanto o financista concordam que os salários reais dos trabalhadores depois do dia D serão iguais a seus salários médios nos 6 meses anteriores, somente se nem um tostão do aumento salarial do dia D for repassado aos preços. Então ele está chamando a atenção. Diz, vocês estão dizendo que a inflação para frente vai ficar zero. É o argumento que todo mundo usou aqui. O grego, o financista, todo mundo usou. Mas só vai acontecer isso se esse aumento que foi dado para corrigir os salários não repassar para o preço. Então é isso que o danadinho está colocando. Foi aí que um da turma do meio de campo resolveu mediar. Disse ele, vamos fazer o seguinte, ao invés de aumentarmos o salário de forma a manter a média real dos 6 meses anteriores, vamos adicionar a essa média uma margem de, digamos, 5%. O governo, então, depois do dia D, passa a acompanhar de perto a evolução dos principais preços industriais, ficando entendido que sua expectativa é de que não haja qualquer repasse do aumento do salário aos preços. Entretanto, o governo só intervirá para impor controles diretos no caso dos preços subirem mais que 10%, num prazo de, digamos, 6 meses. Ao fim de 6 meses, a situação é reavaliada e, se possível, os controles são suspensos. Então, o danadinho levantou uma questão meio óbvia. Disse, mas vocês estão supondo que esse aumento de preço do dia D, de salário no dia D, não vai afetar preços. Aí o cara do meio do campo diz, não, é um ponto, então vamos fazer um acordo. O governo monitora o preço dos bens industriais.
O governo vai ficar de olho nesse negócio. Depois a gente fala porque os preços dos bens industriais, mas o governo vai controlar esses, vai ficar de olho. E, quer dizer, vai dar um prêmio de 5% e vai ficar de olho. Se os preços subirem acima de um certo valor, que está acima do prêmio, sei lá, 10%, o governo vai lá e faz controle de preço. Então, se não, vai deixando. E a cada 6 meses reavalia esse mecanismo. Percebam agora que está ganhando força a ideia de controle de preço. Comecem a tentar entender de onde vem a ideia de controle de preço. Para vocês não ficarem pensando que era maluquice. Quer dizer, eu até acho que era, mas tem uma história por trás. Só quero que vocês entendam isso. Tem uma história por trás. Se é maluquice é outra história. Mas tem uma história por trás. Eu quero que vocês entendam isso. Para mim, aqui no curso, é importante que vocês entendam o que estava na cabeça dos economistas para gerar as políticas. Né? Foi que nem a substituição de importação. Eu queria que vocês entendessem para entender por que depois aquelas políticas foram implementadas. Não é impossível entender, por exemplo, aquele monte de câmbio lá da época do Vargas. Se você não entende, se você não consegue entender que tinha aquela preocupação com a restrição de divisas e de estímulo da importação certa, né, para industrializar o país. Então é um pouco a ideia aqui do meu curso, como eu disse, é menos do que contar a história, entender a política econômica de cada época. Então, você não precisa concordar, você tem que entender. É isso que eu quero dizer. Ao fim de 6 meses, a situação é reavaliada, controle suspenso. Destaque: controle de preço para evitar perda dos trabalhadores. Está crescendo essa ideia, ela começou assim, quase passando desapercebida. E aí começa a ganhar força. E a discussão de como será dividida a conta continua. Bom, vamos lá. Agora danadinho 2. Aqui se está propondo um mecanismo no qual os trabalhadores se sacrificam ao abdicar de sua luta pelo restabelecimento do pico salarial, concordando em lugar disso com o reajuste feito pela média mais 5%, de acordo com a turma do muro. A turma do muro é o meio de campo. Então, os trabalhadores tinha um movimento sindical forte nessa época. Lembrem, ditadura, a ditadura reprimiu muito os trabalhadores, mas os trabalhadores conseguiram se organizar e tiveram um papel importante nesse momento político de fim da ditadura. Aí surge talvez a grande liderança forjada do Brasil dos anos 70, lá nessa luta que vai crescendo nos anos 80 e que finalmente vira presidente da República em 2002, que é o Lula. Independente aqui de paixões políticas, se você vota no PT ou você não vota no PT, se você odeia o PT, se você ama o PT, cada um com suas escolhas e sua leitura e seus valores. O objetivo desse curso não é discutir isso. Mas é inegável que o Lula aparece como grande liderança nessa luta sindical e uma luta importante na época. Era mais presente do que talvez seja hoje. As greves, a CUT, as outras centrais de trabalhadores. Então, ele está dizendo, pera lá, você tem essa luta enorme dos trabalhadores. Em 89, 4 anos depois desse texto, o Lula foi para o segundo turno das eleições presidenciais para vocês sentirem a importância que estava acontecendo naquele momento. Então você está pedindo para os trabalhadores abrirem mão dessa luta, aceitar um reajuste da média com um prêmio de 5%. De novo, se você está em mente a inflação de hoje, 5% em 6 meses, legal, é um bom prêmio. Mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando de níveis muito maiores de inflação. Isso pode ser visto como uma reparação pequena. Os empresários, por seu lado, têm que pelo menos temporariamente abdicar de seu poder absoluto de determinar os preços de seus produtos sob o risco de controle administrativo. Que nem fora só por justiça, não podemos deixar os banqueiros do bem bom. Os trabalhadores vão abrir mão da luta deles pelo pico do salário. Os empresários, pelo menos temporariamente, vão abdicar do poder de determinar preços, porque se aumentar demais o governo intervém, então os empresários têm lá uma pressão neles. Mas os banqueiros, né, hoje os rentistas, ficaram de fora aí. Você vê que não se ferrou em nada. Tá bom demais para eles. Segundo o danadinho, isso não pode, não está certo fazer isso. Então, ponto de destaque aqui parte da conta tem que ir para os banqueiros. Né? Hoje a gente falaria rentistas. Né? Bom, continuamos. Segue o danadinho. Mas não se trata só de justiça, pois na medida em que se mantém a indexação pós-fixada dos títulos públicos, seus titulares continuarão garantidos, ao contrário dos trabalhadores e dos empresários, contra a eventualidade de inflação não cair para perto de zero.
eles estarão em condições de exigir um prêmio para continuar a reter os títulos privados em sua carteira, lado ao lado com os títulos públicos, cujo valor é protegido da inflação pela correção pós-fixada. O que está se dizendo aqui? Ora, você está dizendo o seguinte, os trabalhadores vão ganhar aquele bom prêmio de 5%, se a inflação der 30%, eles se ferraram, porque eles ganharam 5%. Os empresários só podem aumentar até 10%. Se a inflação der 30%, eles se ferraram, porque eles aumentaram 10%, era o máximo que eles podiam, e perderam. Já os detentores de título, eles têm garantia de reposição da inflação. Aquela ideia que eu estou falando para vocês, era assim que funcionava. Você via a inflação e repunha. Então, se a inflação der 30, 40, 50, quanto for para esses caras, eles estão bem, eles estão seguros. Estão na zona de conforto. Por quê? Porque o governo vai garantir essa reposição. Então, se der certo, ótimo, a inflação acaba, os trabalhadores têm os 5 e 1% dele, perdem um pico, mas tudo bem, acabou a inflação. Os empresários se dão bem, porque a inflação acabou, não tem porque querer aumentar preço em 10%, todo mundo. Mas os banqueiros e os rentistas também, a inflação vai ser baixa, eles vão ganhar baixo. Mas se der errado, só quem está protegido são os rentistas, ou detentores do título público, ou banqueiro, ou o nome que vocês quiserem. Corremos, portanto, o risco de continuarmos enfrentando uma situação de altas taxas de juros após o dia D. É para nos assegurarmos que as taxas de juros caiam juntamente com a inflação que é preciso acabar com os títulos indexados do governo. É este o sentido econômico do fim da correção monetária, entendida não como expropriação da riqueza financeira, mas como conversão de títulos indexados em títulos não indexados. Esta conversão não é puramente cosmética, como dizia lá atrás o pessoal, algumas pessoas falavam, né? Isso aqui é o que estou explicando. Mas algo necessário para permitir a queda da taxa de juros, conclui o danadinho. Então, o que tem de importante aqui? Controlar preços e salários sem modificar a remuneração dos títulos públicos. Seria uma forma de beneficiar credores, os banqueiros, no sentido, né, estou dizendo banqueiro, o termo que se usava ali. Hoje em dia fala-se muito em rentista, né? O credor da dívida pública não é necessariamente o banqueiro, não. Muitas vezes é você. Se você tem uma aplicação no banco, o banco bota lá em dívida pública, o credor é você. Mas quem aqui tiver isso, quem não tiver, é outra história. Quem só tem dívida, aí que se ferrem os credores. Estou brincando. Mas então você teria... Eles estariam assegurados e os outros não. Então acabar com a correção monetária deixa de ser uma questão cosmética e passa a ser ferramenta para reduzir juros. Eles teriam esse interesse em reduzir juros pelo fim da correção monetária. Bom, entra agora em cena os especuladores. Impressionado, o jovem financista retrucou: mas você se esquece do dólar e do ouro, meu caro amigo. Se as pessoas não têm mais títulos indexados do governo para comprar, elas vão fugir para o mercado paralelo, as pedras preciosas, a compra improdutiva de terras. A ideia aqui é o seguinte: se o governo não está oferecendo um título razoável, as pessoas vão comprar outras coisas. Ninguém é obrigado a comprar título do governo. Então, você vai comprar dólar, ouro, terras, apartamento, você pode botar o dinheiro para fora do país, buscar investimentos em outros países. É isso que o financista falou. O danadinho já estava por dizer que aí a coisa virava caso de polícia, que é uma visão de alguns economistas de que isso, assim, estritamente falando, de vez em quando tem controles que realmente proíbem essas compras. Então, hoje, por exemplo, não tem. Então, essa é uma discussão, mas querer chamar isso de caso de polícia, assim, eu particularmente acho complicado, mas é de fato uma reação que pode acontecer. Então, o danadinho já estava brabo, quando um da turma do meio de campo entrou novamente na discussão, dizendo: deixemos os especuladores irem onde quiserem. O preço do dólar e do ouro não estão indexados a nada. Portanto, eles nem de perto oferecem a mesma proteção contra a inflação que é dada pelos títulos do governo. O importante é que a especulação não seja subsidiada nem garantida pelo governo. Então aqui, o cara vai dizer o seguinte: olha, o importante é que o governo não fique facilitando a vida dos caras. Se os caras querem comprar ouro, é direito deles, é o dinheiro deles, eles comprem ouro. Agora o governo não vai garantir nada. Se o ouro não acompanhar a inflação, azar dele, ele vai perder dinheiro. Essa é a ideia, então, que vem a turma do meio colocar. Até hoje essa discussão aparece. Agora, por conta da pandemia, houve uma discussão muito grande sobre se o governo teria dificuldades ou facilidade de continuar rolando a dívida dele. Ou seja, pegando dinheiro emprestado para pagar as despesas, inclusive as financeiras. E alguns economistas estavam preocupados. Olha, pode ser que o pessoal não queira mais títulos. E outros diziam: deixa, quer sair, deixa. Agora duvido que encontre coisa melhor.
Então, essa é uma discussão que, digamos assim, ela, claro que em outros termos, em outra abordagem, mas até hoje aparece um pouco essa discussão. Se o título do governo não for tão atrativo, hoje não aparece mais em termos de correção monetária, mas em redução de juros, né? Se o governo reduz demais os juros, pode ser que o título do governo deixe de ser atrativo e o governo tenha dificuldade de se financiar. Por exemplo, se o título do governo brasileiro for a zero, para comprar título a zero, eu prefiro comprar título, sei lá, do Japão. A zero por zero, eu vou para lá. Claro que você está fazendo uma aposta, o câmbio pode te aprontar uma, mas né, se o câmbio valoriza ou desvaloriza, você vai ganhar ou perder, já que você saiu do real e foi para o iene. Mas é uma discussão que ainda aparece. Em outros termos, mas aparece. Ponto de destaque: as pessoas podem buscar outros ativos, essa é a questão, e de que desde que o governo não tenha obrigação de garantir retorno desses ativos, isso não é um problema. O cara vai lá, pega o ativo dele e tal. Claro, pode ter um problema para o governo de não conseguir se financiar, e aí ele tem um pepino na mão. Mas é outra história. Especuladores. Portanto, o governo tem que tratar de não prover os dólares para os especuladores operarem, mantendo rígidos os controles sobre compra e venda cambiais, e não se assustando com eventuais pulos no prêmio no paralelo. Naquela época, essa ideia de paralelo era muito mais forte do que hoje. Saía no jornal o dólar oficial e o dólar paralelo. Em alguns momentos, era um mercado que nem podia existir, mas existia mesmo assim. Quem for ao dólar e ao ouro correrá um grande risco de altas perdas. Caso nossas propostas funcionem, a inflação caia e a economia se recupere. E as propostas aqui formuladas têm boa chance de ser bem-sucedidas, pois disso dependem os ganhos dos trabalhadores, empresários e fim da correção monetária também dos banqueiros. Proponhamos-nos a apostar na recuperação. Os maus lisarbenses que apostem na especulação. Só faltou pedir para o mercado ser patriota. Tô brincando, só para acordar vocês, para trazer para a discussão atual, né? Só faltou falar de patriotismo. Não, a ideia é o seguinte: a gente está fazendo o plano vai dar certo. O cara quer apostar contra, ele aposta, mas se o plano der certo, ele perde. Desde que o risco seja dele, sem problema. Só alerta que o governo tem que controlar o câmbio para não deixar ter essa corrida para o câmbio, sabendo que no paralelo, onde o governo não controla, vai ter e vai dar uma subida na diferença de preço. Então aparece a ideia do controle cambial, a diferença oficial paralelo, que era uma coisa muito marcante na época, e essa ideia de ser contra ou a favor do Brasil, que eu brinquei e só faltou apelar ao patriotismo dos especuladores. Bom, vamos falar agora de tabelamento. Por que ameaçar controlar só os preços industriais? Lembra que eu falei só industrial? Ninguém falou de congelar os preços que mais interessam aos trabalhadores, ou seja, os dos alimentos. Também ninguém falou em tabelar os juros, que estão nas nuvens. Em Lizarbe, tanto o setor agrícola e de distribuição de alimentos como o setor financeiro são bastante competitivos. Aqui é explicando por que não precisaria lá esse controle. Ao contrário de importantes segmentos do setor industrial, é reduzido o poder de uma empresa ou de um pequeno grupo de empresas desses setores para determinar os preços, dada a grande homogeneidade dos produtos que negociam, alimentos num caso, crédito no outro. Tabelamento nessas circunstâncias só criam escassez, mercado negro e déficits governamentais. O que está sendo dito aqui? Ó, eu vendo arroz. Tem um monte de cara que vende arroz e o arroz é mais ou menos igual. Eu sei que tem umas marcas, mas talvez a diferença não seja tão grande como, por exemplo, entre uma marca de som e outra marca de som. Então, o empresário do setor agrícola, ele está mais perto do que os economistas chamam de competição perfeita. Nesse ambiente de competição perfeita, não há muito espaço para mexer. Primeiro, ele não controla o preço dele, porque o mercado é que vai controlar, e muita gente disputando. Depois que o custo dele já está amarrado nesse preço. Então, se o preço começa a ficar baixo para o custo dele, ele para de produzir e gera racionamento. Isso funcionaria no empresário industrial porque ele teria controle do preço. Então ele tem uma margem mais forte, uma markup, essa margem que depende da elasticidade de preço da demanda. Então por ele ter, não sei se vocês veem isso em Introdução à Economia, me desculpem, mas eu não tenho certeza. Mas o empresário industrial que tem essa margem, ele teria mais possibilidade de controle de preço e por isso que ele teria que ser controlado. Já o banco e o agrícola não, porque ele não tem essa margem tão forte, é o contraponto que está sendo feito. É o contraponto que está sendo feito. Então, controle de preços, incluindo juros total ou parcial, e controle de preços agrícola. Será que o mercado competitivo é um instrumento eficaz? Essa é a discussão desse slide. Parece outra ideia, nova moeda.
Consagremos o novo reinado com uma reforma monetária, propôs o jovem financista. Criemos uma nova moeda, chamada Index, uma vez que estamos acabando com a indexação no país nos contrários. Em substituição ao nosso Oreizurk, nosso cruzeiro, ao contrário, que os salários a partir do dia D sejam determinados nessa nova unidade, bem como os demais contrários. Trata-se de um gesto simbólico, bem-vindo, disse alguém da turma do meio de campo, mas é importante que a nova política salarial se associe à abolição dos títulos indexados do governo e à supervisão sobre preços industriais. Não vamos esconder atrás de um novo símbolo monetário uma proposta para fazer os trabalhadores mais uma vez sofrerem sozinhos as agruras de uma política desinflacionária. Lembre que nós conversamos lá no começo dos anos 70 e depois durante o resto, mas nos anos 70, no começo com muita força, PAEG, as políticas de ajuste salarial, onde mandou-se muito dar conta para os trabalhadores. Os trabalhadores se ferraram feio ali. Agora, com a democracia, parecia que não era razoável de novo mandar a conta para os trabalhadores. Então, substituição da moeda, que foi uma coisa que aconteceu várias vezes, para quebrar o elemento mais subjetivo das expectativas e que tem que ter controle de preços para não mandar a conta para o trabalhador. Bom, fala então o rei Seven. Fim do conclave, Seven retira esse meditabundo. Tem que ser um imortal, um acadêmico para usar uma palavra dessas. Da palavra que não é qualquer um que tem no vocabulário. Eu, por exemplo, não tenho. Quer dizer, eu tenho porque eu li o baixo. Persuadira-se que a inflação, uma questão social, não se resolvia com matemáticas ou fórmulas geniais. Vira que a economia ajudava bastante, mas também convencera-se da importância de sua liderança política. Dessa discussão ficou muito forte esse conflito e a liderança política seria a maneira de contornar esse conflito de trabalhadores, empresários, banqueiros. Conseguiria ele, com todas as pressões a que seu governo estava submetido, manter o orçamento equilibrado, conforme era necessário para dar credibilidade à nova moeda, e assim debelar a inflação de vez? Vê bem, país em recessão, metade da década perdida, está em 85, demandas sociais reprimidas no período de ditadura, pegando fogo, um monte de demanda social reprimida estava acontecendo lá, interesses talvez bem menos nobres, mas também pressionando o governo, isso que a gente vê hoje, tomar lá da cá e tal, esse tipo de pressão, era óbvio que ia pressionar o governo, Tancredo sabia disso, Tancredo podia ser muita coisa, bobo que ele não era, né? Então, seria possível controlar o orçamento com tudo isso acontecendo e um governo chegando depois de uma ditadura? Difícil, era preciso uma liderança política forte. A semelhança da supervisão sobre os preços industriais, não deveria ele tratar de extrair dos banqueiros um acordo de cavalheiros para assegurar a queda da taxa de juros junto com a inflação? Fazer um acordo, convencer os banqueiros a fazer isso para evitar aí que os juros ficassem muito altos? Convenceria ele os trabalhadores a postergar a luta pelo restabelecimento dos picos salariais prévios, oferecendo-lhes apenas a expectativa de expansão do emprego? São desafios políticos. Não é? São desafios que o economista não vai resolver. É a parte política da história. Como é que ele coordena tudo isso? Essa ideia de acordo de cavalheiros era muito forte naquela época. Né? Volto a dizer, aqui tem uma visão de força do Estado. O Estado ele também é não é só o árbitro, mas ele é o articulador da sociedade. Né? Então, será possível tudo isso? Nós vamos ver lá na frente, por exemplo, quando o real finalmente conseguiu estabilizar a inflação, os juros lá em cima. Demorou muito para os juros cair. Demorou muito. A Dilma tentou ainda, não deu certo, teve que subir de novo, quer dizer, vinha uma queda, mas não deu o que ela queria. Aí depois, agora que vai ter uma queda mais forte, primeiro com o Ilan, ainda no governo Temer, depois agora com o Roberto Campos, no governo do Bolsonaro, e uma queda que pegou mais força, aí a pandemia. Com a pandemia tudo complica. Vamos falar da pandemia no final do curso. Então, esse desafio político ainda está. Quando você vê a discussão sobre teto de gastos, que nós também vamos discutir mais para frente, é esse desafio político. Os servidores públicos querendo aumento. Eu sou professor, estou há um tempo sem aumento, eu quero aumento. O cara do Bolsa Família diz, eu gostei desse auxílio emergencial, não quero mais Bolsa Família, eu quero isso. O outro lá, eu quero fazer obra.
O exército, eu quero comprar, sei lá, tanque, avião, essas coisas. Isso é pressão política. Essa pressão política é um desafio para o governante. Se o governante não consegue trabalhar essa questão, é impossível controlar o orçamento. E aí começa o problema fiscal, levando à inflação, como nós vimos aqui em toda essa discussão. O ponto de destaque desse trecho é que o fim de uma grande inflação, além desse slide, né, além de um desafio econômico, é um desafio político. Bom, com isso, então, terminando, o rei Seven. O certo é que Seven reafirmou sua convicção de que a felicidade do seu reino dependia da adoção de medidas decisivas para debelar a inflação e retomar o crescimento. Fora disso, havia, de um lado, o choque recessivo à la Chile, eram os Chicago Boys da época aparecendo, e a hiperinflação à la Argentina. E então, as bruxas. Então, controlar a inflação é o grande desafio do novo governo, como eu falei para vocês. É o desafio dos anos 80, se falava, era o grande desafio. A redemocratização era o grande desafio político e o controle da inflação, o grande desafio econômico. Bom, a ideia de mostrar esse texto para vocês era de dar uma visão de primeira mão do debate lá dos anos 80, pré-plano cruzado. Depois nós vamos falar dos planos propriamente dito. Vocês viram, primeiro, que o FMI, mas vamos falar agora assim, as receitas tradicionais eram meio mal vistas e colocadas de canto, no máximo assim como secundárias. Tinha uma ideia muito forte de pacto social, de um pouco uma habilidade política para fazer esse pacto social, que não está tão presente na ideia tradicional. Tinha uma ideia muito forte da necessidade de intervenção forte do Estado, chegando até a controlar preços, forte e direta, né? Não é uma indireta, para poder evitar que as perdas caíssem para o lado mais fraco, qual seja o dos trabalhadores. Isso tudo, esse caldo de ideias e discussão muito rica dos anos 80, rica não quer dizer boa, né? Eu já disse para vocês, eu sou um cara, se eu tivesse nessa turma, eu talvez estivesse lá com os FMIistas, ou talvez até tivesse um pouquinho além deles, mas isso é outra conversa. Mas assim, uma discussão muito grande que levou aos planos que nós vamos estudar no próximo vídeo. De novo, peço que vocês leiam esse texto. Vocês viram um texto leve, é um texto legal de ler. Tentem ler porque vale a pena para entender melhor essa discussão. Paro aqui esse vídeo. Muito obrigado.